Abre tua Bíblia comigo no livro de Números, no capítulo 13. Livro de Números é o quarto livro da Bíblia, o quarto livro do Pentateuco, capítulo 13, verso 26. Leia comigo, acompanhe comigo a partir do verso 26, a Bíblia diz assim: Eles então retornaram a Moisés e Arão, e a toda a comunidade de Israel em Cádiz, no deserto de Parã, onde prestaram relatório a eles e a toda a comunidade de Israel, e lhes mostraram os frutos da terra. Mas o povo que vive lá é poderoso, e as cidades são fortificadas e muito grandes. Também vimos descendentes de Enaque. Os amalequitas vivem no Neguebe, os hititas, jebuseus e amorreus vivem na região montanhosa, os cananeus vivem perto do mar, junto ao Jordão. Verso 30, então Calebe fez o povo calar-se perante Moisés e disse: subamos e tomemos posse da terra, é certo que venceremos. Eu não sei que desafios você tem adiante de você, mas eu creio que o mesmo Espírito Santo que usou Calebe para falar para a comunidade de Israel, Ele está me usando para falar para você: suba em nome de Jesus, porque é certo que você vai prevalecer, é certo que do Senhor vai vir a vitória, é certo que venceremos em nome de Jesus. Continua lendo o verso 31. Mas os homens que tinham ido com ele disseram: não podemos atacar aquele povo, é mais forte do que nós. E espalharam entre os israelitas um relatório negativo acerca daquela terra. Disseram: a terra para o qual fomos em missão de reconhecimento devora os que nela vivem. Todos os que vimos são de grande estatura. Vimos também os gigantes, os descendentes de Enaque, diante de quem parecíamos como gafanhotos, a nós e a eles. Olha que interessante. O livro de Números é um livro que fala sobre os momentos que antecederam a conquista da terra prometida, a conquista de Canaã. O povo de Israel tinha sido liberto com mão poderosa do Senhor ali do Egito, da escravidão. Deus tinha feito sinais e maravilhas, de maneira sobrenatural. Aquele que parecia ser o todo-poderoso, o invencível, ele foi forçado, Faraó foi forçado pelo Deus de Israel a libertar o povo do seu domínio. E a Bíblia fala que o povo foi no caminho do deserto, até que se deparou ali, ou se depararam com o Mar Vermelho, e de maneira sobrenatural, enquanto eles fugiam dos egípcios, do exército de Faraó, o mar se abriu, e o povo passou em meio ao mar a seco. A Bíblia fala que o milagre se tornou ainda maior, porque o exército de Faraó veio atrás do povo também pelo mesmo caminho no qual o povo tinha percorrido, mas ao invés de experimentarem ali a bênção do Senhor, aquilo se tornou contra eles, porque o mar se fechou sobre eles, e através do poder sobrenatural do Deus de Israel, o exército de Faraó foi derrotado. A Bíblia fala que o povo de Israel vai até o Monte Sinai, e ali Deus se manifesta de uma maneira sobrenatural. Alguns ali do povo de Israel, com o coração duro, se volta contra Deus, e Deus se revela, manifesta ali a sua glória. Ali no Monte Sinai, Deus dá a Moisés ali as tábuas da lei, as tábuas com os 10 mandamentos, e dá a Moisés a lei, que foi ali o padrão ali do relacionamento de Israel com Deus, do relacionamento de Israel com outros povos e entre si. E depois que o povo tem aquela experiência ali no Sinai, uma experiência com Deus, agora era a hora de entrar na terra, de possuir a terra, de conquistar a terra que Deus tinha prometido aos antepassados. Aqui na história, nós percebemos que ninguém aqui, nem mesmo Moisés, havia estado na terra. Todos aqui sabiam da terra de ouvir falar.
Essa geração tinha nascido no Egito. O povo de Israel tinha passado um pouco mais de 400 anos ali no Egito, sob o domínio de Faraó. Mas ouviam sobre tudo aquilo que Deus tinha prometido aos patriarcas, a Abraão, Isaque e Jacó, aquela terra que manava leite e mel, aquela terra boa, aquela terra de fartura. E agora eles estavam para entrar na terra, uma terra que ainda não tinham visto. Olha, se isso já não nos prega uma mensagem, em nome de Jesus. O livro de Números fala sobre esse momento do povo de Israel, que era para ter durado um período. Tem o número de números, porque o texto fala de dois momentos que Moisés, ele faz um censo ali do povo de Israel, um censo do exército de Israel. Se você olhar geograficamente a distância que era ali do Egito até Canaã, era pouco mais de 400 quilômetros. Segundo alguns estudiosos, segundo alguns especialistas ali, um trecho que o povo daquela época, uma comitiva de tanta gente como era o povo de Israel, levaria no máximo um mês para percorrer. A Bíblia fala que após ali o Sinai, Moisés ali debaixo de uma instrução do Senhor, antes de conquistar a terra, ele convoca 12 espias, 12 líderes, 12 porque era um líder, um príncipe, uma pessoa representando as 12 tribos de Israel, cada tribo das 12 tribos de Israel. E a Bíblia fala, se você ler desde o início ali de Números capítulo 13, que Deus instrui Moisés a fazer isso, para que esses 12 espias, eles percorressem a terra de norte a sul, de leste a oeste, para que eles testificassem, para que eles comprovassem, que as promessas que Deus havia liberado aos antepassados, eram de fato verdadeiras, que a terra que eles tinham ouvido falar, era de fato tudo aquilo que Deus havia prometido, era uma terra de fartura e abundância, era uma terra que manava leite e mel. Da mesma forma, Deus tem para a sua vida fartura, Deus tem para a tua vida abundância, Deus não tem escassez, Deus não tem simplesmente o suprimento de necessidade, Deus quer te dar mais do que o suficiente, Deus quer transbordar o seu cálice em nome de Jesus. E a Bíblia fala que aqueles 12 espias, eles percorrem a terra por 40 dias, de norte a sul, de leste a oeste, conforme a instrução. Deus tinha dado essa ordem para que Moisés fizesse isso. Se você ler o texto, você vai ver que o intuito de Deus era fortalecer a fé do povo, era motivar o povo, era prepará-los para entrar e possuir a terra, era gerar fé no coração do povo. Moisés até é bem detalhista em dizer, sejam ousados, sejam corajosos e peguem do fruto da terra. Eles estavam indo na época da colheita das uvas, para que o povo olhasse para o fruto e vesse aquela prova palpável, e isso gerasse fé no coração do povo, e isso os motivassem a entrar e possuir a terra. Eles estavam ali para entrar na terra. E a Bíblia fala que depois daqueles 40 dias, aqueles 12 espias voltam ali a Moisés e a toda a comunidade de Israel, e todos sem exceção falam, de fato a terra é boa, a terra mana leite e mel, ali a terra tem fartura mesmo, é tudo aquilo que Deus havia prometido, é tudo aquilo que nós ouvimos tanto falar enquanto estivemos ali no Egito, aquilo que ouvimos dos nossos pais, sobre a promessa de Deus aos patriarcas, Abraão, Isaque e Jacó. Mas para surpresa de Moisés, para surpresa de muitos ali, a Bíblia fala que 10 dos 12 espias, a esmagadora maioria, ao invés de
voltarem motivados, ao invés de voltarem fortalecidos, eles começaram a dizer assim: mas a terra no qual fomos em missão de reconhecimento é uma terra que devora os seus habitantes. É uma terra que tem muitos gigantes ali, os descendentes de Anak, conhecidos como pessoas de grande estatura, conhecidos como guerreiros ali naquele tempo. Vimos cidades fortificadas, barreiras intransponíveis. A Bíblia fala que o desespero começou a ser tão grande que no capítulo 14, no verso 1, eles começam a fazer um plano para voltar para o Egito, para voltar para a escravidão. Porque, de acordo com os olhos deles, a conquista de Canaã era impossível. Literalmente tiraram Deus da equação. O mesmo Deus que tinha tirado eles do Egito com mão poderosa, de uma maneira que foi tão escancarada, tão sobrenatural, que todos reconheceram que era Deus. Era ditado ali, era comentário no meio dos povos daquela região, como Deus, o Deus de Israel, tinha livrado os israelitas do todo-poderoso Faraó. Mas a Bíblia fala que os 10, ao invés de olharem para a promessa, ao invés de olharem para tudo que Deus havia prometido, uma terra farta que manava leite e mel, ao invés de olharem para os frutos da terra, eles olharam para os gigantes, eles olharam para os obstáculos, eles olharam para cidades fortificadas. Ao invés de fortalecerem na sua fé, ou se fortalecerem na sua fé, eles fortaleceram o medo, eles fortaleceram a carne, eles fortaleceram a covardia. Ao invés de trazer um relatório positivo, como era o desejo do Senhor, eles trouxeram um relatório extremamente negativo. E negativismo é tóxico, negativismo é infeccioso, ele é transmissível. O negativismo tomou conta de toda a comunidade de Israel. E ao invés de cumprirem a vontade do Senhor e serem fortalecidos, serem edificados, eles foram tomados pelo medo, se apavoraram, tiraram Deus da equação literalmente e começaram a olhar para os gigantes, para as cidades fortificadas, para os obstáculos. Mas a Bíblia fala que 2 desses espias, que não por coincidência são os únicos nomes que nós nos lembramos até os dias de hoje, eles eram chamados de Josué e Caleb, um representante da tribo de Efraim, outro representante da tribo de Judá. A Bíblia fala que eles tiveram um espírito completamente diferente. Não sei o que eles conversaram entre si durante aqueles 40 dias, mas a gente vê o espanto de Caleb. A Bíblia fala que ele rasga as suas vestes, ele manda o povo calar a boca, e ele fala: o que vocês estão pensando? Subamos e possuamos essa terra, é certo que venceremos. Se você continuar a ler Números no capítulo 14, aquele conflito ali de palavras entre Josué e Caleb, e o restante dos espias continua. Lá na frente, tanto Josué quanto Caleb mandam o povo calar novamente, e diz: gente, a proteção desse povo se foi. Se o Senhor se agradar de nós, nós vamos devorá-los como pão. Subamos e possuamos a terra, é certo que venceremos. Mas o povo continuou olhando para os gigantes. Presta bem atenção aqui em nome de Jesus. Cuidado com aonde está o seu foco. Cuidado com aonde estão os seus olhos. Em nome de Jesus. A Bíblia fala que Deus ele vem até Moisés, se você continuar lendo o capítulo 14. E Deus repreende Moisés, Deus repreende todo o povo. Deus fica extremamente ofendido com aquilo. Porque se você notar biblicamente, é extremamente ofensivo para Deus que se não se acredite nas suas palavras.
ou que não se acredite nas suas palavras. A Bíblia fala que porque o povo não acreditou, lembra dos 10 espias que eu falei? Eles todos morreram ali no mesmo lugar, não pelos gigantes, mas porque eles não acreditaram no Senhor. A Bíblia fala que toda aquela geração que acreditou na ladainha daqueles espias e preferiram colocar os olhos nos gigantes, nos obstáculos, tirando Deus da equação, como que se os gigantes e os obstáculos fossem deuses, ou fosse o Deus Todo-Poderoso. Eles todos morreram no deserto, não pelos gigantes, pelas cidades fortificadas, ou pelos filhos de Enaque ali, não. Eles nem chegaram a entrar lá. Eles morreram durante os 40 anos de peregrinação, e a Bíblia fala que Deus vem até Moisés e diz: olha, essa geração não vai entrar na terra. Os filhos deles, porque lá na frente eles dizem: nossos filhos serão tomados como escravos, era melhor ter ficado no Egito. Deus vira para Moisés: sabe os filhos que eles falaram que iam ser tomados como escravos? Eles vão entrar na terra, e eles vão receber a minha fartura. Mas eles que disseram isso, não, eles vão morrer no deserto. Será feito conforme as suas palavras. Será feito conforme as suas palavras. No texto tem literalmente isso. Depois você pode ver, algumas traduções diz: será feito conforme pediram, mas a grande maioria das traduções dizem: será feito conforme as suas palavras. Cuidado com onde você tem colocado o seu foco. Aquela máxima é verdade. Aquela máxima é verdadeira. O ser humano só pode chegar até onde a sua visão alcançar. Isso tem respaldo bíblico. Por isso você tem que tomar cuidado com onde você coloca a tua visão, com aonde você coloca o seu foco. Deus tinha levado o povo para que eles colocassem os olhos na promessa do Senhor, para que eles de fato testificassem que a terra manava leite e mel, para que eles olhassem para o fruto da terra. Mas ao invés disso, eles colocaram os olhos no gigante. Aonde você tem colocado o seu foco? Nos gigantes que estão adiante de você, ou nos frutos da terra? Porque isso é completamente relevante para o resultado que você vai ter. Tem muita gente que se precipita e condena o povo hebreu ali no Antigo Testamento, porque a Bíblia mostra que o povo hebreu era um povo de coração difícil, coração duro, obstinado, conforme as palavras do Antigo Testamento. Mas biblicamente nós podemos concluir que o povo hebreu nada mais era do que um retrato meu e seu, um retrato da natureza humana, essa carne que todos nós temos, essa inclinação para o mal. Como o povo hebreu olhou para os gigantes, todos nós seremos tentados a olhar para os gigantes. A tendência natural do ser humano é colocar o foco no obstáculo, é colocar o foco nas cidades fortificadas. A tendência natural do ser humano é tentar tirar Deus da equação, é se esquecer de todos os livramentos ali do Egito, como o mar se abriu, como ele derramou as pragas ali sobre o povo de Faraó, de se lembrar de como ele forçou Faraó a liberar o povo. A tendência de Caleb e Josué também era essa, mas a Bíblia fala que eles foram contra a sua natureza e agiram conforme a sua fé. Da mesma maneira, se você quer seguir a Cristo Jesus, se você quer experimentar o que Ele veio para nos dar, Lucas 9:23, Jesus nos ensina assim: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, dia após dia, tome a sua cruz e siga-me. Da mesma forma,
Em nome de Jesus, se você realmente quer possuir a terra, você precisa se conscientizar disso e trabalhar contra a tua velha natureza, em nome de Jesus. Todas as vezes que a tua velha natureza olhar para o gigante, olhar para o obstáculo, você vai voltar os olhos para o Deus de Israel. Todas as vezes que a tua natureza olhar para o problema, olhar para a dificuldade que está diante de você, você vai olhar para as promessas do Senhor, você vai olhar para a fidelidade do Senhor, você vai se lembrar que lá atrás Ele te livrou do Egito, que lá atrás Ele abriu o mar vermelho. Você vai se lembrar que Ele não muda, Ele é o mesmo ontem, hoje, será eternamente. Você vai se lembrar que o mesmo Deus que foi fiel lá atrás vai permanecer sendo fiel adiante de você, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Cuidado com aonde você tem colocado o seu foco. Tira o seu foco dos gigantes, coloca o teu foco no fruto da terra. Coloca o teu foco na fidelidade do Senhor. Nós vemos esse princípio em vários lugares na palavra de Deus. Lembra Pedro ali no meio daquela tempestade? Ele viu Jesus andando lá, ele disse: Senhor, se és tu mesmo, me manda ir ter contigo, andando sobre as águas. Jesus diz: vem. Enquanto ele olhava para Jesus, ele andava sobre as águas. Mas no meio da circunstância, a tempestade ainda estava acontecendo. O apóstolo Pedro, ele foi distraído pela fúria do vento, pelas ondas. E a Bíblia fala que quando ele tira os olhos de Jesus e olha para o problema, ele começa a afundar. Em nome de Jesus, tira os seus olhos do vento, tira os seus olhos da fúria do mar, coloca os olhos em Jesus, o autor e o consumador da nossa fé, aquele que gerou fé no seu coração e aquele que vai prover meios para realizar o seu milagre, em nome de Jesus. Tira os olhos da fúria do mar. Não estou falando que você deve negar o problema, pelo contrário. Se você negar o problema não vai se resolver por si só. A Bíblia nos ensina a reconhecer o problema, mas apesar do problema, enxergar o que está de trás do problema. Apesar do problema, enxergar quem é maior do que o problema. Tem um salmo muito interessante, Salmo 121, muito conhecido. É conhecido como um salmo de peregrinação, ou salmo dos degraus, salmo de ascensão. Era um dos salmos que o povo de Israel cantava enquanto subiam ali para Jerusalém, num daqueles 3 grandes festivais que o povo de Israel tinha que subir ali para Jerusalém. O contexto aí que foi escrito, os salmos, é o povo de Israel depois do exílio, depois que ficaram ali tantos anos na Babilônia, ficaram numa nação estrangeira, ficaram sendo tratados como um povo de segunda linha, sendo escravizados, até que Deus cumpre a promessa e liberta eles ali da Babilônia, de volta para Israel. Salmo 121 começa dizendo assim: eleva os olhos para os montes. O povo de Israel eles iam cantando para Jerusalém, conversando uns com os outros. Salmo 121 também pode ser aplicado para você mesmo, você pode conversar ele consigo. Quando você for tentado a olhar para o gigante, por obstáculo, o salmista diz: eleva os olhos para os montes, porque naquele contexto daquela época, quando uma cidade era atacada por um povo mais forte, muitas vezes eles chamavam uma nação mais forte ainda para vir ao seu auxílio. Como é uma região de montes, os salvadores vinham através dos montes. Era algo que naturalmente falando acontecia. Aí o salmista ele diz assim: eleva os olhos para os montes, de onde virá o meu socorro? Aí ele responde: o meu socorro vem dos montes? Não, uns confiam em carros, em cavaleiros, mas meu socorro não vem de homem, o meu socorro vem do Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, e também dos montes, e também do ser humano, aquele que pode todas as coisas.
não é para negar o problema, mas todas as vezes que você for tentado a colocar o seu foco no problema, se lembre daquele que prometeu, se lembre das promessas do Senhor, coloque os seus olhos em Jesus. Enquanto você olhar para Jesus, você vai andar sobre as águas. Enquanto você olhar para Jesus, você vai entrar na terra e você vai tomar posse daquilo que Deus te prometeu. Interessante que essa história dos espias é relatada aqui em Números capítulo 13 e 14, mas ela é relatada lá no livro de Deuteronômio, também no capítulo 1, em 2 versos ali, a Bíblia fala que os homens de Israel, o povo de Israel chega até Moisés, e eles pedem para Moisés, para que ele enviasse os 12 espias. Todos sabiam ali que eles estavam prestes a entrar na terra da promessa. Só que interessante que o desejo do povo era diferente do desejo de Deus aqui em Números 13. Porque em Números 13 Deus vem a Moisés e fala para enviar os 12 espias. Só que aqui em Números 13 Deus diz a ele para que o povo, eles comprovassem que a promessa era verdadeira, para que eles trouxessem um relatório positivo para fortalecer a fé e não o medo. Só que lá em Deuteronômio no capítulo 1, a descrição do texto, o povo vem até Moisés e pede para que ele envie os 12 espias, para que eles pudessem saber qual caminho eles deveriam percorrer, ou como eles poderiam conquistar a terra. Deus queria enviar os 12 espias, a gente vê isso em Números 13, mas não para revelar ao povo como eles conquistariam a terra. Interessante isso na palavra de Deus, porque nós vemos isso em várias partes da palavra. Deus fala que nós vamos conquistar, Deus até mostra o fruto da terra, para que nós possamos ver um sabor daquilo que Ele quer fazer nas nossas vidas, um pouco daquilo que Ele quer derramar em abundância nas nossas vidas, para gerar fé no seu coração, para fortalecer a sua esperança. Muitas vezes Deus fala que Ele quer que você conquiste a terra, mas Ele não fala como você vai conquistá-la. Interessante que o povo queria que Moisés enviasse os 12 espias, porque eles queriam saber como eles iriam conquistá-la. Mas na palavra de Deus, Deus não fala como nós vamos conquistar. Ele fala que você vai conquistar. Ele não fala como você vai vencer, Ele fala que você vai vencer. Ele não fala como o milagre vai acontecer, Ele diz que o milagre vai acontecer. Porque para chegar lá você vai ter que confiar nele. Para chegar lá você vai ter que obedecer a sua palavra. E muitas vezes, se Ele revelar para você como você vai chegar lá, você vai desistir no meio do caminho. Você vai desistir da promessa, por mais boa que ela seja. Porque os planos do Senhor são muito maiores do que os seus. Você acha que quer aquela cura, mas Deus está pensando fazer infinitamente mais na sua vida. Aquele milagre é só uma isca para você entrar naquele caminho, para que Deus possa fazer na sua vida muito mais do que você pediu ou pensou, para que Ele não só possa te abençoar, mas Ele possa transformar você numa bênção também. Por isso que Ele não revela o como. Interessante, porque a nossa natureza humana, ela sempre quer saber o como. Não só isso, a natureza humana ela quer saber o quando. Mas Deus não revela o como, Deus não revela o quando. A Bíblia nos ensina a confiar no Senhor, a obedecer ao Senhor. Interessante que Moisés, esse homem de Deus, Deuteronômio acaba, o livro de Deuteronômio dizendo assim, que nunca houve em Israel alguém igual a Moisés.
Alguém que falava com Deus e Deus falava com ele, como quem fala o seu amigo. Alguém que foi usado por Deus para fazer maravilhas, para abrir o mar, para conduzir um povo de maneira sobrenatural. A Bíblia fala que quando Moisés ele se encontra com Deus lá no Monte Sinai, se você se lembra da história, Moisés, ele estava lá na glória do Senhor, de uma maneira maravilhosa, de uma maneira até assombrosa. Ele passa 40 dias lá no Monte Sinai, e lembra do povo de Israel que eu falei que era um povo de coração duro? Eles perceberam que Moisés estava demorando lá, eles acharam que Moisés tinha morrido. E não só isso, eles não só desprezaram Moisés, mas desprezaram o Deus de Israel, e fizeram para si outros deuses, e começaram a cultuar os outros deuses, num prazo de apenas 40 dias. A Bíblia fala que depois que Moisés desce do monte, Deus repreende o povo. Milhares de pessoas morreram por causa da desobediência, por terem virado as costas para Deus. Moisés volta lá para cima do monte, para continuar aquela experiência que ele estava tendo com Deus, para continuar ouvindo a voz do Senhor. E Deus vira para Moisés e diz: olha, eu não vou mais com vocês, o meu anjo vai com vocês, porque se eu for com vocês, minha presença é santa, o pecado não subsiste diante da minha santidade, o povo vai morrer no meio do caminho, vocês não conseguem ficar com a minha presença. Só que Moisés conhecia o Senhor. É ali em Êxodo capítulo 33 que ele fala uma das expressões mais bonitas que a gente ouve no Antigo Testamento. Ele diz para o Senhor assim: olha, se a sua presença não for conosco, não nos faça sair daqui. A Bíblia fala que Moisés intercede pelo povo, porque Deus fala até de destruir o povo. Uma figura do Cristo que viria, que também intercedeu por nós, que o mesmo coração duro que os israelitas tinham, nós tínhamos também, mas Jesus intercedeu junto ao Pai, por mim e por você, por isso que não fomos destruídos, e fomos salvos pelo sacrifício do Cordeiro. E a Bíblia fala que Deus responde à intercessão de Moisés e diz: sim, minha presença irá com você. Todos os israelitas, toda a comunidade de Israel, a nova geração que nasceu, sabia que Deus era com Moisés, aonde ele ia. Enquanto o povo peregrinou por 40 anos no deserto, durante o dia, a Bíblia fala que aparecia algo, uma teofania, uma manifestação da presença de Deus, como uma nuvem, no meio do deserto. A nuvem refrescava o povo do calor do sol e dava direção para onde eles deveriam ir. Durante a noite ali no deserto, a Bíblia fala que a nuvem dava lugar a um fogo, uma coluna de fogo. No deserto, se você sabe, as temperaturas durante o dia são muito altas, mas pela falta da umidade à noite, as temperaturas também são extremas, são muito baixas. Mas na escuridão da noite, nas horas mais frias da noite, Deus não abandonou Moisés, Deus não abandonou o povo, e ele se manifestava como uma coluna de fogo, para iluminar e vencer as trevas, e dar direção ao povo. Durante os anos de Moisés, Deus não abandonou Israel, Deus não abandonou Moisés. A Bíblia fala que Moisés morreu, Josué é escolhido para ser sucessor de Moisés, e a Bíblia fala que no meio daquela incerteza, no meio daquele desafio de ter que assumir a posição de Moisés, que era aí alguém muito respeitado, era uma grande figura em Israel, Deus vem até Josué e diz: Josué, prepara para conduzir meu povo para entrar na terra, porque lembra de Moisés, eu prometi que estaria com Moisés todos os dias, e eu cumpri a minha promessa, eu estive com Moisés. Lembra de Moisés? Assim como eu estive com Moisés, eu estarei com você, eu não te deixarei, eu não te abandonarei. Jesus, antes de ser assunto aos céus,
A Bíblia fala que ele vira para os discípulos, para a sua igreja, prometendo não só para eles, mas para mim e para você. Ele nos prometeu, ele disse assim: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Por que eu estou falando isso? Porque interessante como Deus não nos revela como nem quando. Lá em Josué capítulo 1, ele não disse para Josué nem como o povo iria vencer ali os cananeus, os habitantes da terra, as cidades fortificadas, os gigantes, nem quando eles iriam o fazer. Mas a única informação que Deus deu a Josué foi o seguinte: eu estarei com você. Como eu fui com Moisés, eu estarei com você. Eu não te deixarei e nem te abandonarei. Da mesma forma, Deus não vai revelar como Ele vai fazer, nem quando Ele vai fazer, mas tem algo que Ele reafirma várias vezes na palavra, como eu acabei de falar: Ele vai estar com você. E isso é o suficiente. Essa informação é o que você precisa. Tem um exemplo, algo que eu vivenciei alguns meses atrás. Eu já contei essa história. Eu tive a oportunidade de levar o meu filho mais velho na aulinha de futebol dele. Eu não tinha feito isso ainda. Quem leva geralmente eles nas atividades extracurriculares é a Bispo. Mas o Daniel, ele sabe que eu gosto muito de futebol. Ele não gosta tanto, sou eu que gosto. Fico tentando fazer ele gostar. Ele não assiste um jogo completo, mas se você perguntar para ele qual é o melhor time do mundo, ele responde que é o São Paulo. Não sei se eu estou fazendo lavagem cerebral, mas enfim, estou tentando acertar. Mas eu fui levar ele no jogo, ele pediu, ele sabe que eu gosto. E ele ficou tão empolgado quando ele soube que eu ia assistir a aulinha dele, que ele estava até meio que fora de si. Ele chegou lá, queria se mostrar demais. E o que acontece toda vez que a gente quer se mostrar demais, acaba não dando muito certo. E eu via ele ali tentando pegar a bola, aí caía, aí não jogava direito. Ele ia defender, ia marcar o amiguinho dele, acabava entrando mais duro. E eu fiquei impressionado como aquela experiência mexeu comigo. Graças a Deus eu me considero uma pessoa controlada, tenho o Espírito Santo, que nos dá o domínio próprio. Mas por várias vezes eu fiquei tentado a falar, a torcer, eu queria entrar lá para ajudar ele. Quando acabou ali a dinâmica que tem na aulinha ali para aprender os fundamentos do futebol, no final da aula tem o coletivo, né, onde eles vão jogar um contra o outro. Aí selecionaram 2 amiguinhos dele lá para escolher o time. E eu fiquei numa aflição para que escolhesse o Daniel para jogar. E logicamente ele não foi o primeiro a ser escolhido. E eu já fiquei numa ansiedade, queria gritar o nome dele para que escolhesse. E era tudo menino ali de 6 a 8 anos. E depois o Espírito Santo falou comigo, através daquela experiência. Porque eu só queria ali entrar no jogo para ajudar ele, porque eu estava vendo. Aquela velha máxima, aquele ditado: o que os olhos não veem, o coração não sente, mas aquilo que o olho vê, o coração sente. Eu, como não tinha ido ainda na aulinha dele, eu nem imaginava, mas não sabia que eu ia ficar tão afligido com aquela experiência. Mas porque eu estava vendo, eu queria participar. Ora, se eu amo os meus filhos, dou minha vida por eles, sou apaixonado por eles, mas como ser humano eu sou imperfeito, extremamente imperfeito. O meu amor por eles ainda é imperfeito. Eu estou sendo aperfeiçoado até o dia que aquele que é perfeito vier. Se eu, que tenho uma natureza pecadora, que sou extremamente limitado e o meu amor é imperfeito, quando eu vi aquela cena normal, uma aulinha de futebol, eu queria participar, eu queria ajudar ele. Só não agi porque eu sabia que ia ser pior para ele, diante dos amiguinhos dele. Imagina, eu entrando lá, tentando ajudar ele. Ia ser um fiasco só. Mas eu queria fazer. Se eu precisasse de algo ali, se eu visse que ele estaria em perigo, se eu visse que era algo realmente relevante, eu iria agir. Se eu, que sou imperfeito, eu estava agindo assim,
quanto mais o nosso Pai que está nos céus, que é perfeito em todo o seu caminho, que é soberano em tudo o que faz, que é o Todo-Poderoso, o Rei dos Reis, que pode todas as coisas, e além disso tudo, é um Pai cheio de amor, que te ama com um amor perfeito, imensurável, incondicional. É por isso que você não precisa saber nenhum quando, nenhum como. O que você precisa saber, Ele te revela na palavra. Ele diz assim, ó: eu estarei com você. Pode ser no meio do deserto, eu estarei com você. Pode ser nas noites escuras do deserto, nas horas mais difíceis, eu não vou te abandonar, eu não vou te deixar. Eu estarei contigo todos os dias, até a consumação dos séculos. Se for necessário intervir, eu vou estar lá do seu lado para te ajudar. Se você distrair com as ondas do mar, eu vou estar lá do lado para esticar a mão e te levantar para a superfície. Se você se sentir fraco, eu vou preparar uma mesa, um banquete na presença dos seus adversários. Eu vou parar a guerra só para te alimentar, só para te edificar, só para te dar a graça, a força que você precisa para continuar, para prevalecer. Eu estarei com você.